Daqui a pouco, hein? Já estamos aí com a musiquinha do Raimundo Fagner, já vamos começar. Fique aí. Vou deixar de cá aqui para depois voltar. Já vamos começar. Fica aí. Instagram, Facebook. Muito bom dia, ouvinte da cultura. São 8 horas e 20 minutinhos, mais uma terça-feira, né? Chegando para você a nossa programação do Você no Divã. A partir de agora, você através das ondas da 98.5, você através do Rádiosnet, você aí no Facebook, Instagram, com vocês o programa Você no Divã, com o psicanalista Aloísio Silva. Bom dia, doutora Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves, aos alfredenses. Bom dia ao pessoal da drogaria Biofarma, que apoia o nosso programa. Bom dia aí ao pessoal do Facebook, ao pessoal do Instagram. Né? Semana passada estivemos com muita chuva por aqui. Agora a chuva deu uma tréguazinha, mas a vantagem é o presente que ela deixa, que é a natureza exuberante, né, Josi? Com Você certeza. Nosso olha, vê tudo verde, né? verdinho. Ah, esse verde é colírio para os nossos olhos e alimento na nossa barriga. Tem que lembrar que a cidade não fabrica comida. A comida nasce no campo. O que a cidade pode fazer é beneficiar. A gente está até comentando isso. Com toda a tecnologia, quer dizer, hoje você tem a uva sem caroço, tem o tomate mais resistentes, tem a batata, tem o leite que coloca na caixinha e dura 6 meses, mas ninguém fabrica leite, ninguém fabrica batata, ninguém fabrica arroz, nem uva, nada disso. O que a gente pode fazer é beneficiar. Então é da terra, é do campo que vem a nossa comida. Sem a natureza, sem a terra, não tem comida. E aí, ver tudo verdinho aí é um colírio para os nossos olhos. Se o Ainda mais aqui em Alfredo agricultor, se o Chaves. agricultor não plantar, o homem da cidade não janta, né? Não Se, janta. se um não planta, o outro não É, janta. exatamente. Se um não planta, o outro não janta. E aqui, para você que mora aí em qualquer parte do Brasil e do mundo, isso aqui é um paraíso, é uma lindeza, é uma beleza. Inclusive, aquela coisa do voo livre, né, Josi? Sim, Parece que é um dos mais visitados no Brasil e no mundo. Vem gente de fora do sim, país. nós temos excelente. As melhores rampas de voo livre estão aqui dentro do Espírito Santo, né? E nós Isso. temos o prazer aqui em Alfredo Chaves em ter uma delas, né? Exatamente, tá vendo? Então é isso aí. E Alfredo Chaves. E eu posso afirmar que é uma das experiências mais emocionantes da vida da gente. Ah, é! Josi fez essa experiência. Josi fez essa experiência recentemente. É só entrar lá no Facebook dela, no Instagram, que vocês vão ver lá a Josi voando. Né? Assim, é uma experiência já há muitos anos, né? Eu já moro em Cachoeira Alta há mais de 20 anos, convivo, né, com essa beleza que é o voo livre. Sempre tive vontade, falei, um dia eu vou, um Isso. dia eu vou. Aí, uns 15, 20 dias atrás, um amigo que é professor, né, inclusive de Guarapari, falou, Josi, vamos amanhã então? Falei, olha, amanhã o Deus pertence, vamos ver amanhã. Se a gente topar amanhã, como é que a gente vai marcar? Vai que o tempo não tá bom, né? Eu tentei durante meses, mas É, o tempo você nunca estava depende, bom. E o meu instrutor era a Thaís, é um aluno da Uhum, faculdade, né? Que tem uma empresa que mexe com voo livre. Mas toda vez, Josi, chovia. A gente combinava sábado, hein, sem falta, porque também depende da minha agenda, né? aham. E ele falava, professor, me diga lá qual agenda você tem, o final de semana você tem agenda livre. Aí eu falava, ó, tal dia eu tenho. Aí a gente combinava, aí chovia. Uma vez, 2 vezes, foram umas 5 vezes. Depois a gente acabou desistindo, tanto ele quanto eu. Mas é uma beleza. E é tão curioso que quem mora aqui, as crianças já crescem com esse conteúdo da natureza, do voo livre. Aí a Paula Vitória, minha netinha, devia ter, sei lá, 2 anos, até menos. Ela nem falava direito ainda. Tinha menos de 2 anos. E ela nem falava direito. E aí a gente estava na casa da Viviane e de repente passa, né, uma pessoa na asa delta. Aí num voo livre.
No Aí, paraglider. aí a Jailza, a vovozinha dela, falando, minha esposa, falou assim, olha só, é igual um pássaro, né? É um homem voando. Aí a Paula Vitória falou, parapente. Não Corrigiu, achei né? tão legal falar parapente. Mas veio assim, ela sabia falar poucas palavras, mas já sabia falar parapente. É, e Então é muito se bonito você aqui. ainda tem essa vontade, olha, eu aconselho, porque é uma experiência assim pro resto da vida. Uhum. E a vontade de voltar e fazer novamente, experimentar novamente, Adrenalina, né? né? Adrenalina É, saudável. dessa sensação, não existe medo. Sim, É uma terapia. claro. Complete sua terapia voando. Isso. Então vamos ao nosso assunto de hoje. Estamos no mês de novembro, né? Não poderíamos deixar de falar dos teimosos, É. né? Hoje a gente tem aí três temas bem interessantes, tem que escolher um, obviamente. Hoje é o Dia da Bandeira, né? Na minha infância, a gente cantava o hino da bandeira, então eu sei de cabeça até hoje. Provavelmente as crianças não sabem mais. Muitas E a crianças não bandeira devem conhecer. né? Então só um refrãozinho assim: Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Então é o dia da bandeira do Brasil. E a bandeira do Brasil tem toda uma controvérsia, né? Porque a bandeira do Brasil é a bandeira da República. Foi a bandeira escolhida pela proclamação da República no dia 15 de novembro, por isso 19. 4 dias depois, eles precisavam de um símbolo para a República, tentaram o hino nacional, não deu certo. Nosso hino nacional é ainda o hino nacional do Império. Foi o hino criado por Dom Pedro II. Então precisava de um símbolo da República, e a ideia era a bandeira. E aí tentaram várias bandeiras, no final das contas, a que venceu é a bandeira também do Império. A diferença é que na bandeira do Império tinha um ramo de café em volta daquela bola amarela, que seria um sol, tinha um ramo de café. E aí tiraram o ramo de café, colocaram um losango, que aí o losango ele é branco? Não. Verde. Não, é amarelo. Amarelo. Losango amarelo. Colocaram A o bola losango amarelo. é E a bola branca. que é azul, com Azul. a faixa branca. Branca. Né? Então, mas a bandeira que prevaleceu foi a bandeira do Império. Né? Quem bordou a bandeira, quem elaborou a bandeira, foi a família o Deodoro, o Benjamin Constant, foi a família do Benjamin Constant. Quem implantou a República no Brasil foram três. O representante do Exército, que é o Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente, o representante do café, que foi o Quintino Bocaiúva, os cafeicultores eram os mais poderosos do ponto de vista da economia, e o representante da área intelectual, que era o Benjamin Constant, que era um filósofo, um intelectual da época. Então foi assim que foi a proclamação e a bandeira. Bom, também amanhã é o dia da consciência negra. Guarapari é feriado municipal e outros municípios do Brasil todo. Então foi feita uma pesquisa recente e maioria do povo brasileiro é de origem negra. Ou seja, a questão aí não é discutir a raça, porque discutir raça no mundo de hoje é uma bobagem no sentido de que a raça foi uma ideia construída para discriminar, né? Então, raça a gente lembra dos animais. Então, mais de origem afrodescendente. Então, hoje nós temos no Brasil, a maioria do povo é de origem afrodescendente. Né? Então, todo um movimento de luta aí para tentar igualar o acesso. Graças a Deus, também essa mesma pesquisa que detecta que a maioria do povo brasileiro é de origem afrodescendente, também detectou que a maioria dos frequentadores das universidades públicas também são afrodescendentes, são afro-brasileiros, são pretos, são negros, são pardos. Hoje você pode usar esses termos. Só não fala moreninho que queima o filme. Então pode chamar a pessoa de preta, que não está ofendendo. Pode me chamar de preto, não me ofende. De negro, de pardo. Mas existe uma campanha aí que preto é cor, Hã? não é raça. Sim, mas eu tenho a cor preta na minha pele. Não, mas a gente vê em muitas propagandas. Sim. Não fale preto, porque preto é Não, cor. pois é, mas é porque existe um processo internacional. Só o Brasil tem essa história de preto, de negro. Nos Estados Unidos não tem isso não, entendeu? Nos Estados Unidos o negro ele é chamado
de afrodescendente, afro-americano, melhor dizendo. O chinês sino-americano. Então, essa história de preto, negro, é uma pessoa que veio da Europa e trouxe essa ideia. Então, o próprio movimento negro tem uma controvérsia. Mas isso, uma coisa que já se resolveu é que chamar a pessoa de preto, de negro, de pardo, não é ofensivo mais. Então, essas coisas mudam também, né? Mas então se me chamar de preto, não está me ofendendo. Né? Mas o que é usado no mundo todo é afro, seria afro-americano, afro-brasileiro, afro-italiano, entendeu? A mistura das raças, como o euro-brasileiro, que é a pessoa de origem italiana, ítalo-brasileiro, tem os clubes, ítalo-brasileiro, ítalo-alemão, português, então, sim, a pessoa que tem ela sabe da origem dela, minha família veio da Itália, então ela é brasileira e é descendente de italiano, então ela é ítalo-brasileira. Então se usa também isso com o africano, né? Com o afro-brasileiro, que é o meu caso, eu sou afro-brasileiro. Então é o dia da consciência negra. Então amanhã, essa semana toda, vamos estar discutindo aí as questões da inserção do afro-brasileiro no Brasil. Já que ele é a maioria, ele tem que ocupar espaços diferentes. Até então se ocupavam os espaços mais baixos, parecendo que a escravidão se mantinha. A universidade, com as cotas para negros, tão polêmica, mas graças a Deus corrigiu essa parte. Hoje a universidade tem a maioria de gente afro-brasileira. No entanto, cursos como medicina, odontologia, psicologia, ainda os negros são muito poucos, precisa corrigir isso um pouco. Eu gostaria de ser tratado por médicos brancos, amarelos e negros. Eu não posso ser tratado só por branco, porque isso demonstra uma discriminação. E o outro assunto, que é o assunto de hoje, é que hoje é o Dia Internacional do Homem. Uau, o homem tem o seu dia. Temos também, pessoal. Ninguém leva a sério, né? É uma avacalhação só, mas existe. Né? O Dia Internacional da Mulher tem toda uma reverência. E também não deixa de ser uma discriminação. É uma discriminação. Tem uma amiga porque que ela toda feita uma propaganda para o Dia Internacional da Mulher, para o Dia do Homem, eu não sabia que hoje era Dia do Homem. Uma amiga minha não gosta do Dia Internacional da Mulher. Ela diz que Dia Internacional é só para as classes menores. E ela não aceita porque a mulher é maioria também. Assim como os homens, os negros são maioria, as mulheres também são maioria. Nós perdemos para a mulher. Não é que, sabe, Josi, não é que nasce mais mulher do que o homem, não. Nasce igualzinho. A diferença é percentual. Então, assim, mulher nasce 50, alguma coisa e o homem nasce 49, alguma coisa. Ou seja, arredondando 50 a 50. Ou seja, Deus é perfeito na sua seu esquema. Ele coloca um para cada um. Tem gente que tem mais de uma, tem mulher que tem mais de uma, mas enfim, para Deus é um para cada um, gente. Porém, quando atinge os 14 anos, sobretudo o jovem negro, jovem pobre, dos 14 aos 25, 30% dos homens morrem vítimas da droga, da violência. E aí a mulher começa a ficar solteira. Então, com 25 anos, 3 mulheres estão condenadas a não casar. Porque não tem homem. 3 homens morreram. Os maridos delas já morreram. Não foi o seu caso, não foi o caso da sua nora, não foi o caso da Viviane. Mas alguém aí vai ficar solteiro, porque 3 homens de cada 10 já morreram de 14 a 25. E as mulheres, o índice de morte da mulher nessa fase é baixo. Mas a mulher também se envolve com tráfico, mas é muito pouco. Então não representa. Né? Quantidade menor. É bem menor a quantidade. Mulher, quando vai presa, ela não vai presa porque ela está com tráfico. Ela vai presa porque namora um traficante e leva droga para ele na cadeia e prendem ela. Então, assim, a educação machista não dá à mulher esse poder, que é um lado bom, digamos. Né? E aí, dos 25 aos 40, acho que morre mais 10%. Dos 40 aos 60, morre mais 20% de câncer de próstata. Por isso vamos tratar hoje do Dia do Homem. Isso é a maioria. E aí, dos 60 aos 80, morre mais um pouquinho. Aliás, de câncer de próstata não. Dos 40 aos 60, morre de infarto. Olha, é uma coisa fantástica.
metade dos meus amigos da minha idade morreram o ano passado, o ano retrasado, vítima de infarto. Dentro dessa faixa etária, né? Infarto. Eu estou com 55 anos, então homens com 55 anos infartam e morrem, porque a veia ainda não dilata. Se for negro, então, que é o meu caso, morre mais fácil, ainda que a minha veia é mais difícil de dilatar do que das pessoas mais brancas. Então, morre de infarto. Dos 60 aos 80, aí morre de câncer de próstata. Se não morrer até os 80 igual o pai, aí acabou. Tem mais perigo, não. A veia já dilata, já não tem mais câncer de próstata, aí pronto. Mas o homem chegar aos 80 é muito difícil. Agora a mulher não. A mulher chega tranquilo. Porque a mulher se cuida. Entendeu, José? A mulher se cuida. Eu fiz um check-up deve ter um mês e pouco. Até hoje eu não fui fazer os exames. Eu estou falando de mim. Não falando de ninguém, não. Se é a Jailza, já tinha resolvido isso há muito tempo. Se é você, já tinha resolvido. Então, o Dia Internacional do Homem, ele foi criado exatamente em função da saúde do homem. A ideia foi de um médico. É um dia tirado para falar da saúde masculina. E é interessante a gente falar não só da saúde masculina, mas do ser homem, da construção da masculinidade. O que é a masculinidade? Como é ser homem hoje e como é ser homem 20 anos atrás. É diferente. É diferente. Há 20 anos atrás, um homem gritava com a mulher e passava de liso. Hoje, se ele gritar com a mulher, quem tiver a volta, censura ele, se puder, chama a polícia. E a mulher pode processá-lo por assédio. E ele pode ser preso pela Lei Maria da Penha, porque é violência psicológica. Né? Então, um dia desse, uma paciente falou comigo assim, uma das minhas pacientes falou: Aloysio, mas eu achei que violência era só quando batesse. Eu disse: bater já é o cúmulo da violência. Então, só do camarada gritar com a esposa é violência, olha que coisa. Uhum. Então, nós homens não fomos treinados para isso. Então, muitos homens acabam fazendo isso por ignorância. Então, como é que é ser homem? As mulheres vão crescendo e nós vamos ficando encolhidos. Porque o sistema é machista. Não quer dizer que todos nós somos machistas, não. Fomos educados no sistema machista. Somos machistas inconscientes, não é? Eu, por exemplo, não tenho desejo de ser machista. Mas às vezes eu sou corrigido pela minha esposa, pela minha filha caçula, que é feminista, ela pega no meu pé. Mas aí eu me pego e eu fico envergonhado, porque não é o meu desejo. Então muitos homens não fazem por mal, fazem por falta de esclarecimento. E pela criação numa cultura também. Eu vou te perguntar, qual é o percentual de homem na sua turma de psicanálise, Josi? Nenhum. Tá vendo, gente? A sua turma não tem nenhum homem. A turma de Rio das Ostras tem um homem. A turma de Rio das Ostras não tem nenhum homem também, só mulher. A turma de Vila Valéria tem um homem. A turma de Nova Venécia, uma tem 2 homens, a outra tem 1, a outra tem mais 1. Então os homens, as faculdades estão lotadas de mulheres. Se o Sebrae oferece um curso de empreendedorismo, por exemplo, quem vem à sua cabeça? Os homens. Não, quem vai lá são as mulheres. Então o homem, ele está encolhido. E essa falta de acesso do homem aos espaços de informação e deformação faz com que ele fique ignorante com relação à realidade, que mudou. Você que é homem, que está me ouvindo nesse momento, você que é homem, que está me assistindo no Facebook, no Instagram, olha só, mudou, cara. Hoje o homem é diferente. Hoje você não pode mais bater na sua esposa. E sabe o que mais? Você não pode mais bater nos seus filhos. Era normal. Qual o problema de se corrigir? Muita gente fala assim, qual o problema de se corrigir? É melhor dar um tapa do que a pessoa virar bandido depois. Ué, mas só tem muito bandido lá que apanhou. Então não quer dizer que apanhar a pessoa deixa de ser bandido, não. Né? Então, mas isso era um conceito antigo. Hoje não se tem mais isso. Hoje não tem mais esse contato. Se um homem for flagrado batendo nos filhos, ele é preso. Não pode mais. É preso. A criança, ela é protegida por lei. O homem e a mulher. Mas normalmente o homem é mais truculento, mais violento. Resultado da cultura que ele herdou.
e que ele vai ter que se desligar. A herança que eu trago, eu tenho que me desfazer dela nesse aspecto. A herança que o meu pai trouxe, ele teve que se desfazer. Mas era comum. Só falar, bom, deixa eu ver qual foi a última surra que eu tomei de papai. Pessoas comentavam assim. Bom, a última vez que eu apanhei de papai, eu tinha 11 anos, outra eu tinha 14, outra eu tinha 16. Ninguém falava assim, papai não bate. Não, qual foi a última surra que eu tomei de papai? Então é uma outra ideia. E são assim, como a gente tem comportamento machista sem perceber. Eu estava no espaço de estudo e era um lugar meio vazio, meio a esmo, né? Ou a ermo, como alguns dizem. E aí eu fiquei dentro do carro esperando, aí a pessoa perguntou, uma mulher perguntou, o que foi, Luiz? Eu estou esperando vocês saírem, que é muito perigoso para vocês. Tinha umas 3 mulheres, né? Aí ela olhou para mim assim, e aí ela falou, mas qual a diferença de você ficar esperando aí? O que isso vai mudar? Não é estranho? Da minha cabeça, eu estava sendo ali o cara que, primeiro que se viesse um ladrão, O protetor. Isso, mas se viesse um ladrão, eu ia ter que correr junto com ela. E talvez eu tivesse mais coragem de encarar ladrão do que eu. Mas você veja como é que são as coisas. Porque essa imagem, né, do homem que protege, do homem que é forte. Então, eu fiquei pensando assim, essas mulheres tão frágeis, vão ficar sozinhas aí. Quer dizer, é um olhar machista, ainda que com boa intenção. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que reconstituir. Né? Então, a mulher que ficar para trás, ela vai ter que tomar cuidado para evitar ladrão, vai ter que sair, entrar no carro rapidamente. Eu sou um alerdeiro, eu entro no carro, ponho o cinto, e regulo isso, regulo aquilo. E a gente já me corrigiu. Ó, se tiver um lugar perigoso, você não pode fazer isso. Tem que entrar, põe o cinto, liga a chave e sai. Depois você olha as coisas. Ou para no posto de gasolina mais na frente, fala, agora eu vou regular o farol, vou regular o retrovisor. Você não pode fazer isso naquele lugar vazio, que é o momento que o ladrão tem para te pegar. É a oportunidade. Né? Então, que a oportunidade faz o ladrão, alguma coisa assim que tem essa frase. Então, quer dizer, essa ideia masculina. Mas o grande problema, além disso, que o homem é machista, herdou, e aí o homem não sabe fazer, né? Então quer dizer que eu não posso mais levantar a voz para minha esposa? Não, você tem que conversar com ela. Aí se ela encrencar comigo? Uai, é assim que é. Mas e se ela falar que não concorda? Então ela não vai concordar. Então eu tenho que aceitar ela não concordar. Exatamente. Como ela tem que aceitar quando você não concordar. Então é um mundo muito novo. É um mundo muito novo esse para o homem. O homem, agora o homem, ele cuida da criança, do bebê. Não tinha isso. Eu fui um dos primeiros homens a trocar fralda do bebê, dar banho no bebê. E aí, eu me lembro que comigo aconteceu, quando eu fui, a criança estava chorando, a mãe falou, me dá aqui. Eu falei, não vou te dar não. Não, me dá aqui que ela está chorando. Eu sou o pai. Pode deixar que eu vou conseguir fazer ela para chorar. Não, você não vai conseguir. Está dizendo para mim assim, você é incompetente, o homem é incompetente. Ele não serve para isso. Como falavam que a mulher também era incompetente, não servia para trabalhar, por exemplo, na locução. As primeiras locutoras em rádio tem pouco tempo, Josi. A voz feminina, ouvir uma voz feminina na rádio é coisa nova, não tinha antes. Então, do mesmo jeito que a mulher não levava jeito para locução, o homem não leva jeito para cuidar de criança. Eu falei, não, eu vou fazer ela parar de chorar. Pode ficar tranquila, eu não tenho peito, não. Peito tem, não dá leite. Mas ela vai parar de chorar. E aí fui até ela parar de chorar. Casou sábado passado, né? Aquele bebê. Então, e aí então a própria mulher muitas vezes cerceia o espaço do homem dentro de casa. Então o homem tem que entrar para cá para dentro. Entrar para dentro é um pleonasmo, mas a ideia é para a gente entender. Entrar dentro de casa. E porque a mulher está saindo. Então a ideia é que os dois estejam fora e os dois estejam dentro, ou seja, iguais. Ou seja, da mesma forma que a mulher ganhou espaço do homem, o homem também tem que usufruir do espaço que era só dela. Da mulher. Exato, o espaço, entre aspas, feminino. A aproximação quanto aos filhos, Isso. Né? A aproximação quanto à família. Um dia desse, a paciente falou comigo, o meu casamento não está bem, não sei o que, a gente estava dialogando, né? Porque discutindo a questão do casamento dela, e ela falou,
Bom, separando eu já sei. Ele vai ter que sair de casa e eu vou ficar com o filho. Eu disse, ué, que história é essa? Não, porque é esse o direito da mulher. Não é esse o direito da mulher. Mas claro que é, Luiz. Não, querida. Hoje é direito da família, é direito do filho, é direito do pai, é direito da mãe. Não tem negócio de direito da mulher, não. Então, primeiro, quem vai sair da casa tem que decidir, não necessariamente ele. Porque você trabalha e ele trabalha. Você ganha igual ele. Por que, que ele tem que sair? Os direitos são iguais. São iguais. Segundo, quem diz que você vai ficar com o filho? Mas a mãe tem que ficar. Então, tá vendo como é que o pensamento machista perpassa também a mulher? Uhum. Então, a mãe é que tem que ficar. Digo, não, senhora. Hoje a regra é a guarda compartilhada. Isso é a regra. Então, para o juiz mudar isso, ele precisa justificar. Para o juiz dar a guarda compartilhada, é fácil, porque essa é a regra. Antigamente, a regra era o filho ficar com a mãe. Agora, a regra é a guarda compartilhada. Meu Deus, mas como é que a criança vai fazer? Ela vai ficar sem cabeça. Ela vai ficar um dia com o pai, no outro dia com a mãe. Então, segunda, terça e quarta com o pai, quinta, sexta, sábado com a mãe. Como é que ela vai fazer? Não, não se preocupa, a criança se adapta. Se adapta. Já que o pior é separar. Já que separou, o menor dos estragos é a criança se manter com os dois. Porque o que que acontecia? A mulher levava a criança, o pai ficava para cá, ela ficava cobrando pensão, o pai ficava com raiva, os dois brigavam, o pai parava para pegar a pensão, ela parava, aí ela não queria deixar o pai ver o filho, e quem tomava A criança prejuízo era a virava um criança. objeto de chantagem, né? Isso, um objeto de troca. Isso. Isso acabou. Isso acabou. Então, são coisas que é preciso modificar. E, sobretudo, a saúde do homem. Hoje o homem está mais doente. Hoje o homem está mais sedentário. Né? Hoje o homem fica mais em casa. Porque o fato dele estar em casa fez ele ficar sedentário. Porque a mulher dentro de casa, a mulher vai para lá, vai para cá, limpa isso, limpa aquilo. E ele fica lá assistindo televisão, igual como é que é? Agipau. Lá assistindo televisão. E isso adoece ele. Né? É uma outra coisa também. O homem hoje trabalha dentro de casa. A primeira frase de o homem trabalha de casa, já sabe como é que era? Eu ajudo a minha esposa. Era um charme isso. Quando o homem falava assim, eu ajudo a minha esposa, a mulherada olhava e falava assim, se ele separar, eu sou a primeira. Né? Nossa, esse cara é maravilhoso. Ele ajuda a esposa, né? Numa roda de amigos. Se o cara falava assim, eu ajudo a minha esposa, os outros diziam assim, está estragando a nossa raça. Né? E as mulheres diziam, tá vendo? Falava com o marido, faz igual ele. Eu um dia falei para Jailza, eu vou ajudá-la, Jailza. Ajudar? Eu quero ajudar, porque eu acho que eu tenho que ajudar. Como assim ajudar? Eu quero ajudar a lavar vasilha do almoço, eu quero ajudar a limpar o banheiro. Aí ela falou assim, mas a vasilha que você vai lavar não é a comida que você comeu? Sim. O banheiro que você vai lavar não é o que você usa? Você está ajudando, você está lavando, o que é a sua obrigação? Aí eu falei, puxa vida, eu achando que eu estava abafando, né? Então hoje não é mais nem ajudar, hoje é dividir. Dividir as tarefas. Né? Então é esse papel. Então o homem está mais doente, ele precisa, por exemplo, de fazer o câncer, a prevenção do câncer de próstata. Uhum. Para a mulher faz o trabalho de prevenção, tem até um nome que eu estou esquecendo agora, quando a mulher tem que ir lá fazer o preventivo, é isso mesmo. Exame do Papa Nicolau. Aí a mulher faz o preventivo. Isso para as mulheres é muito resolvido. E o cara fala, mas Aloysio, é uma coisa evasiva. Por quê? Por que o homem tem dificuldade? Porque o exame de prevenção ao câncer de próstata tem que ter o toque, que tem também na mulher. O que é o toque? O médico insere o dedo no ânus do homem. É um toque retal, um toque anal. E o homem, então, ele se sente menos homem se fizer isso. Porque, no fundo, existe uma cultura. Qual é a cultura? O homem, ele só é heterossexual, Josi, porque ele nunca experimentou. Porque se ele experimentar, ele gosta. Que é uma cultura homofóbica.
que coloca o homossexual como um ser degenerado, como alguém que escolheu, como uma opção sexual, fazer sexo anal, fazer sexo com outro homem. Como se a pessoa, em dado momento, falasse assim, peraí, eu acho que eu vou ser gay. Ah, não, quero ser gay não, quero ser hétero. Como se pudesse escolher. Né? Escolher. Engraçado, nunca ninguém me perguntou isso. Eu nunca disse assim, peraí, o gay, bi ou hétero? Qual os três? Eu acho que eu quero ser hétero. Não tem isso, gente. Se não tem isso com você, se não teve isso com você, também não tem com o homossexual. E depois o homossexual não se resume à questão da sexualidade. É afetividade. O homossexual é um homem que se apaixona por outro homem. Ele se apaixona. A questão é sentimental, não objeto sexual. Não é objeto sexual. Né? Então, o bissexual é aquele que se apaixona sem escolher, sem definir o outro. Um hétero se apaixona pelo sexo oposto. Um homo se apaixona pela pessoa do mesmo sexo. O bi não tem essa definição. Mas é só isso, ele não é um degenerado. Então, o que acontece? Um hétero, se ele tiver com crise no relacionamento, ele pode, por exemplo, o homem pode trair a esposa pode trair o marido. Isso é o hétero. O homo também. O bi pode trair a esposa com um homem e não com a mulher. É só essa a diferença. Mas se ele ama a esposa, ele vai continuar casado com a esposa. Talvez ele fique viúvo e aí ele vai se apaixonar por um homem. É o bissexual. Então, todos eles envolvem afetividade. Então, o fato, e eu estou falando rasgado aqui para os homens que estiverem me assistindo, o fato de alguém tocar o seu ânus não vai te fazer gay. Existe prazer anal? Existe, que é o prazer de quando você vai ao banheiro. É a fase anal de quando você tinha 2 anos. Mas o toque estava tão rápido, você nem sente. O médico está ali colocando a luva, aí você fala, de repente, aí você fica se preparando, agora. Aí o médico fala, terminou. É como tomar injeção, aquela injeção pequenininha. Né? Você nem sente a picada da agulha. Então, é muito rápido. E não dá tempo nem você pensar, que negócio gostoso. Não tem isso. Então, isso não tem nada a ver com a homossexualidade. Então, a homossexualidade, ninguém escolhe, ninguém aprende. É preciso a gente desconstruir isso, porque isso tem sido motivo de homofobia, de perseguição aos gays, de discriminação contra eles e contra as lésbicas. Então, não tem isso. A pessoa é. Ela simplesmente é. Você perguntar, por que você é lésbica? Ela não sabe. Como você me perguntar, Luiz, por que você é hétero? Eu não sei. Já sou assim. Ponto. Então, não tem nada a ver com a fantasia do objeto. E aí o homem fica sem fazer o exame. Não, eu faço aquele de sangue. Não adianta, você tem que fazer o detox, só ele garante. Todos eles, na verdade, tem que ser feito, né? Mas entendeu? São vários exames. Então, o homem tem que cuidar disso. E foi criado o Dia Internacional do Homem para ter essa reflexão. O homem precisa pensar nisso. E a gente analisar do ponto de vista psicológico, é toda a construção machista. O pensamento masculino, ele está lá ligado desde a formação religiosa. Deus é o quê? Homem ou mulher? Né? Na cabeça da gente, ele é homem. Como é que é Deus? Aí a pessoa fala, é um homem de barba. Nunca vi ninguém dizendo, Deus é uma mulher de vestido rodado. Isso até é uma ofensa. Até as mulheres acham isso um crime, dizer que Deus é uma mulher. Na verdade, Deus não é um nem outro. Ou é os dois. Mas a ideia do Deus masculino. Entendeu? Isso defendido pelas religiões cristãs. Então, essa estrutura machista. Os 4 evangelistas eram homens. Então, essa ideia machista que estrutura a nossa mente. E que agora, no século XXI, nós somos obrigados a desconstruir. Porque não tem mais espaço. O velhinho, tadinho, que brigava com a velhinha dele, e até bateu nela, agora é obrigado a ser gentil com ela, educado, pegar na mão. Porque é assim que é. A velhinha às vezes dá um sulavanco nele, reclama com ele, xinga ele, e ele tem que ficar quieto, porque ele não pode bater nela.
Ele pode até processar. Sabia que você pode processar sua mulher se ela te xingar? Vai lá na Maria da Penha e fala, ó, aquela que chamar a Dona Maria da Penha, acessar aqui. Ó, Dona Maria, minha mulher tá me xingando, é assédio moral, pode fazer isso. Porque a gente falou aí na questão É. do homem gritar com a mulher, mas a mulher também que grita com o homem, Pode. também os direitos são Também iguais, comete né? crime. Só que aquele negócio, como a estrutura é machista, o homem tem vergonha, Júlio. Imagina um homem entrar na delegacia e falar, eu vim aqui porque a minha mulher fica gritando comigo todo dia. Isso não existe, entendeu? Mas deveria existir, porque os direitos são iguais. Iguais. Se não fosse o machismo, os homens também denunciariam. Denunciariam, porque são machistas. E evitaria muita coisa. Evitaria. Porque se o homem denuncia que a mulher né, o agride moralmente, verbalmente, talvez não chegaria lá na hora que o homem perde a cabeça e faz uma besteira e onde a culpa fica sendo só dele. Só dele. Então, é claro que por ser uma estrutura machista, a mulher sempre é a parte vulnerável, como a criança. Então, a lei, ela logo olha para proteger a criança, que é difícil mesmo a ver. Criança bate no pai, né? Difícil. Então, a criança é vulnerável, a parte mais frágil. A mulher bate no marido. É difícil, acontece. Sim. Mas é difícil acontecer. A grande regra é o marido bater na esposa. Mas, se o marido apanhar na esposa, ele pode denunciar. Já aconteceu caso de denúncia de espancamento de mulher aqui no homem, estupro. Eu tenho um caso que o cara denunciou a mulher por estupro. A mulher estuprou ele. Foi meu paciente. Mas já está de brincadeira, isso não existe, não. O cara vai gostar. Não, ele não. Ele estava dormindo, estava sob efeito de medicação, ela aproveitou-se disso, e ele era casado, ela era esposa de um amigo dele. Como é que ela se aproveitou e estuprou ele? Ela estuprou ele. E isso deu pau, foi para a justiça, a coisa pegou. Então, existem casos assim, que podem ser denunciados. Então, o homem, ele precisa ocupar esses espaços sociais, estar próximo dos filhos, né? Se adaptar a obedecer mulher, porque o que vai definir numa empresa quem é o gerente e quem é o subordinado é a competência, não é mais o fato de ser homem e ser mulher. Então, o homem tem que se acostumar. Eu já sou acostumado. Fui mandado por mulher a vida inteira, a começar pela minha esposa, mas a vida inteira, Josi, toda a faculdade que eu dava aula era mulher que era diretora, a outra que era coordenadora. Estou falando sério. Eu tive direção masculina, foi quando eu trabalhei no Bradesco, que foi o meu primeiro emprego, depois que eu fiquei maior, entrei no Bradesco com 18 anos, 19 anos. Então, o Bradesco, eu tive um gerente, que era o João Batista, né? No Banestes, eu tive o Carlão, que foi meu gerente, mas depois tive umas mulheres também. Mas na faculdade, todas elas, Faculdade Colatina, lá, FAFIC, quem me convidou era a professora Edna, que era uma diretora, a minha coordenadora do curso da área de filosofia também era mulher. Na FIPAG, tinha um diretor que era o Madeira, mas tinha coordenador que era a Elione, que era mulher, né? Então o Madeira estava assim, mas depois vinha a Elione, depois que vinha o professor, né? Depois na Estágio de Sá foi a Dione e a Gorete que mandava em mim, entendeu? Então, assim, eu me adaptei e realmente é muito bom você ser coordenado por uma mulher, porque, primeiro, ela é muito inteligente, ela tem um olhar muito mais completo, estratégico, ela olha os detalhes que nós homens não olhamos, e ela tem mais compaixão, entendeu? Então, se você falar para a mulher, olha, eu não posso dar aula hoje porque meu filho está doente, ela compreende. Agora, se você falar para um homem, olha, eu não vou poder dar aula hoje porque meu filho está doente, você não tem mulher, não? Só tem você nessa casa? Então, ele tem dificuldade de compreender. Mas, ao mesmo tempo, quando ela tem que ser dura, ela também não pensa duas vezes. O homem, às vezes, se acovarda na hora de... Desse jeito, vai mandar embora, por exemplo, elas mandam embora rindo. O homem já é covarde, né? Fica meio assim e tal. O meu gerente do Bradesco mesmo tinha dificuldade de mandar embora. Aí ele pediu os chefes de serviço, né? Para fazer o serviço sujo para ele. Eu tô rindo aqui, que eu vi o comentário do nosso amigo Francisco Mogas. Ele relatou aí que ele é o escravo da casa. Flor Bela, então, mande você, Mogas. É igual lá em casa, ele faz todo o serviço, o escravo da... Fiquei com muita pena de você, Francisco.
Eu queria um aposentado, e a Flor Eu Bela tô aqui trabalha pra rindo caramba. sozinha Ele quando vai eu lá, li. leva ela pra trabalhar, depois vai, vem em casa, faz o almoço, depois vai lá, busca. Faz Eu tô parte. aqui rindo sozinha para não te interromper. Eu sou o escravo da Da casa. casa. Então, é isso mesmo. Então, é a nova função, meu amigo. E pior, somos felizes com isso, né? Então, mas o homem precisa cuidar, Jus. O homem não vai ao médico. O homem, quando vai, é porque é empurrado pela esposa. Sim. Eu tenho um amigo nordestino, né? Lá de Pernambuco, pessoa muito querida. Não vou citar o nome dele aqui para não queimar ele, né? E ele diz o seguinte: cheguei um dia lá para fazer um ciclo de conferências em Recife, Caruaru, etc. E também a gente tinha uma turma de psicanálise em Caruaru. Aí eu encontrei com ele, falei: e aí, como é que você tá, meu amigo? Ele disse: rapaz, tô bem não. Eu disse: o que que aconteceu? Ele falou: rapaz, eu tenho um problema com o médico. Eu disse: qual o problema? Ele falou: eu não gosto de ir no médico, porque é só eu ir no médico, Luiz. E ele me arranja um monte de doença. Então, é um perigo, cara. A gente que é homem, a gente não podia ir ao médico. E ele verbalizou o que a gente sente. Mesmo o homem mais esclarecido, ele tem dificuldade com essa coisa. Aí ele falou comigo: olha só o que aconteceu. Eu estava meio mal-estar, mas é aquela coisa boba que passa. E aí eu falei com a minha mulher: mulher, o que foi? O que foi, fulano? Falou: eu estou com um pouquinho de mal-estar. Falei: vamos lá no posto de saúde. Quando eu cheguei no posto de saúde, o médico examinou, olhou para mim, aferiu minha pressão, falou: ih, tá com pressão alta. Já me inventou uma doença, tem pressão alta. Aí falou: vamos fazer um exame de sangue. Ih, tá com diabetes. Já inventou a segunda doença, tô com diabetes. E ali, daqui a pouquinho, já fui internado, que eu tava com gordura no fígado. E, rapaz, eu tô todo quebrado agora, graças àquele médico. Se eu não tivesse ido no médico, eu estaria bem, cara. Fiquei internado uma semana por causa daquele infeliz, daquele médico. Olha que interessante, quer dizer, é o médico que trouxe a doença para ele. E ele falou sério. E é assim que os homens pensam. Então, assim, se eu não for no médico, é bom que eu vou ter saúde. Não, você só vai saber se você tem saúde se você for no médico. Se você não entende nada de motor de carro, só vai saber que o motor do seu carro está bom se você for na oficina mecânica. Como é que você vai saber? Não. Olha só, eu fui na oficina, o cara me arranjou algum defeito no motor do carro. Não, se a oficina, o mecânico é uma pessoa honesta, ele não vai inventar. Você tem que ir lá para você saber. Então nós homens precisamos pensar nisso. Esse novembro azul é para a gente fazer o eletrocardiograma, o encefalocardiograma, o ir no urologista e fazer todos os exames ligados da próstata. Você falou PSA, o exame do toque retal, Mensurar as taxas do sangue, taxa né? do sangue, como é que está o colesterol, triglicídio, como é que está a sua taxa de glicose, Uhum. né? Então você precisa avaliar tudo isso aí, porque para ter qualidade de vida, o homem vive menos. Então a gente, por exemplo, eu e muitos homens que estão me assistindo, são heróis, são vitoriosos. Eu venci um vestibular para chegar aqui aos 55, quase 56 anos. Muitos dos meus colegas ficaram para trás, morreram. Né? Aos 25, eu sobrevivi, de 10 sobreviveram 7, eu estava no meio dos 7. Uhum. Né? Aos 40, de 10 sobreviveram 6, eu estava no meio dos 6 sobreviventes. Aos 55, daqui a pouquinho 60, né? De 10 sobreviveram 4. De cada 10 homens, só chega a 60, 4. 4. Imagina isso. Aos 80, 2. Aí você vai num espaço de terceira idade, de maioridade, de melhor idade, você não vê homem, só vê mulher. A maioria são mulheres. Isso. As empresas de turismo, se eu tivesse agente de turismo, cara, eu ia pintar, colocar na agência batom, só coisa de mulher, roupa bonita, porque elas são as maiores consumidoras. A loja, vou falar lá aqui, não é que é patrocinador do programa não, mas a loja Pernambucana de Guarapari, fui lá esses dias, Josi, tem mais seção masculina não, cara, tiraram.
pouquinho, lá tá um cantinho só. Eles não estão renovando o estoque. Virou uma loja de mulher. Aí você fala, por que isso? Porque a mulher compra. O homem vai lá só pescoçar. Olha, 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 não compra nada. Mulher necessita do espaço, né? Então a mulher, variedade, ela está preocupada com a imagem, com a autoimagem dela. Homem não, eu calço o sapato lá sorrindo, que a sola está soltando, tá tudo bem, a meia tá furada, a cueca tá quase pela metade, entendeu? Então, assim, o homem não cuida. O homem que vai fazer uma sobrancelha, que vai aparar a barba. Eu, por exemplo, agora tenho que aparar minha barba semanalmente. Uma vez por semana tem que ir lá no barbeiro para ele fazer e tal. Quer dizer, isso é raro, né? O homem que se depila. Tudo isso é uma característica do homem moderno. O metrosexual, quer dizer, tem nada a ver com o homossexual. O metrosexual é o homem que cuida de si mesmo. Então, o homem se depila, cuida da barba. A minha barba tem um óleo para amaciar, é cheiroso. Tem um pente para passar, dá um trabalho. Então, os homens modernos, né? Faz as unhas, sobrancelhas. Então, antigamente o homem, Nossa Senhora, era um depósito de pelo. Você olhava para tinha um macaco, né? Vindo direto da selva. Então, são as questões do homem moderno. Cuidar de si. Toda filha quer o pai vivo, bem cuidado, com saúde. Toda esposa quer o marido vivo. Nenhuma mulher quer ficar viúva de propósito. Até porque, com essa escassez de homem, se ela fica viúva, ela não casa de novo. Então ela quer ter um companheiro. Quantas pacientes minhas que falam, Luísio, eu só queria um companheiro para conversar. Eu sinto falta de alguém da voz masculina para conversar. Então, se eu pudesse arranjar um companheiro, ele podia. Se ele falasse assim, não dá para ter sexo, não tem problema. Eu quero que eu pudesse sentar do lado dele para conversar. Companheirismo, para assistir né? filme, né? Um companheiro. Então, sabe, a sua esposa, você que é casado, a sua esposa quer você vivo, cara. Cuida de você. Entendeu? Sua filha quer você vivo. Se você tem mãe, sua mãe quer você o mais vivo possível. É muito triste a mãe enterrar um filho. E é o que mais acontece. As mães enterram os filhos. Então, aproveitemos o nosso dia 19 de novembro, guarda essa data, para a gente lembrar de cuidar de nós mesmos. Isso aí. Vamos chegando ao final, né, de mais um programa. 9h07 agora. Abraço aí ao Mogas, ao pessoal aí que está no seguido do Facebook, do Instagram. O Mogas, esse ouvinte assíduo aí do nosso programa. Ele também fez um comentário aí sobre questão de horário, com a mudança de horário, não entendi muito bem, depois você dá uma avaliada aí. Mudou a mudança de horário lá, né? Porque lá muda? Aqui sabe o que acontece, Mogas? O presidente Bolsonaro, ele acabou com o horário de verão, entendeu? O que também era um saco ficar regulando o relógio. Não sei se eu discordo dele, não. O que a gente estranha, Mogas, é 5 horas da manhã ter sol, mas vocês aí em Portugal estão acostumados. Portugal tem no verão, meia-noite, justo, tem sol. Aí no outro dia, 4 horas da manhã tem sol de novo. Nossa. Então, assim, eles têm que ter um blackout rigoroso, senão você nem dorme. Então, a gente no Brasil está experimentando um pouco isso. Claro que o sol não se põe tão tarde, né? Mas, tipo, 7 horas ainda tem sol, às vezes, né? E 5 da manhã já tem sol. Já tem sol. Então, para o homem do campo, por exemplo, ele está tendo que trabalhar mais cedo, porque tem o sol quente, né? Agora com a chuva não que refrescou. Falei, gente, o homem do campo tem que começar a trabalhar às 3 da manhã e 10 parar, porque ninguém aguenta mais o sol de 10 horas para frente, né? Então a gente não tem o horário de verão aqui. Então o nosso horário de 8 horas, ele continua sendo 8 horas. Depois de muitos anos, nós estamos passando por essa experiência. Vamos ver no que vai dar aí, né? Vamos ver se o ano que vem continua, mas esse ano... Eu particularmente gostava do horário de verão. Você gostava? Gostava. Então... E aí porque como eu tenho o costume de acordar cedo, eu gosto já de chegar no Adianta mais, já tem essa vantagem. Horário de verão, depois você sair do serviço, daí ia para academia, porque já tinha sol. Isso. E como o dia era mais cedo, né? Você tinha ainda, às vezes ia anoitecer 9 horas da noite, né? Então assim, há controvérsias aí com relação ao horário de verão. Vamos ver, vamos passar por essa experiência. Então, abraço aí para você, Mogas, para os amigos de Portugal, da Itália. Pessoas. Um abraço, nossa amiga Yara, está aí assistindo, né? Passando por um momento delicado. Yara, um forte abraço aí, Papai do Céu, tem gente abençoando. Eu sei que você está passando, né, Yara? Porque estou vivendo situação semelhante. Força aí, viu? E Papai do Céu vai cuidar bem aí
de você, da sua família toda, da sua mãezinha. Então vamos encerrando, agradecendo aí o Instagram, funcionou perfeitamente. Funcionou, hein? acabou o problema do Instagram. Nossos amigos do Facebook, daqui a pouquinho a Luísa compartilha lá, né? Vamos ter acesso, Isso. quem não O pôde Instagram acompanhar. depois vai para o YouTube. Então a gente agora também tem o YouTube. Tem Então o você vai YouTube ter 3 também. redes sociais diferentes para poder assistir. Quem não pôde assistir o programa todo, e você indica para quem você conhece, tá bom? Isso aí. Um Um forte forte abraço. abraço aos nossos amigos também pelas ondas da 98.5, Rádio Cultura FM. Eu vou para um rápido intervalinho de apoio cultural.